Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ubuntu. Hoje, nesse espaço que nós reservamos para falar do quê? Falar de pessoas, histórias, experiências, para que você saiba o que acontece num determinado bairro, região ou cidade, para que nós possamos compartilhar com vocês o que temos de melhor e mostrar a fotografia de um determinado bairro, para que você que esteja procurando um imóvel consiga conhecer melhor, entender melhor as necessidades, o que tem naquele bairro, o que pode lhe proporcionar uma experiência de verdade naquela moradia. Criamos o podcast Ubuntu. E da onde veio essa filosofia? Porque Ubuntu significa uma filosofia africana que diz, em poucas palavras, o seguinte: sou quem sou porque nós somos. Isso demonstra que para que nós possamos crescer, necessitamos ajudar quem está à nossa volta a crescer também. E esse espaço é para isso, para mostrar esses empresários, essas empresas, os produtos e serviços dessa determinada região. Meu nome é Manuel Matias Neto, sou o criador aqui do podcast Ubuntu e quero mostrar para vocês e reservar esse espaço para você que está procurando um imóvel, que está procurando uma região para morar, que está procurando uma experiência para construir uma família, para dar conforto à sua família já existente. De que forma? Adquirindo um imóvel e tendo uma convivência saudável nessas regiões. E vamos aqui contar um pouquinho de cada região, para que você possa construir essa sua família ou dar todo o apoio à sua família. E hoje é um dia muito especial, porque vamos falar com duas pessoas incríveis aqui que faz a diferença na vida de pessoas. É isso mesmo. Vamos estar falando com Leonardo Montemor e Francisco Maranho. Eles estão aqui hoje para falar um pouquinho da Braúna e falar sobre proteção patrimonial. Um assunto muito bacana e interessante para você que tem patrimônio ou que quer construir patrimônio, como proteger a sua família, como não deixar problemas para a sua família. Vai ser um papo muito bacana. Sejam bem-vindos, Leonardo, Francisco. Obrigado, mano. E nós gostaríamos aqui de saber um pouquinho sobre a Braúna, né? Sobre a XP, a Braúna, como é essa relação e como vocês estão inseridos nesse contexto. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Manuel. Meu nome é Leonardo, né? Sou assessor de investimentos fazem 5 anos. Então, minha formação é engenheiro mecânico, trabalhei por 10 anos nessa área, fiz a transição para o mercado financeiro já faz 5 anos e sou sócio da Braúna Investimentos, que é um escritório credenciado pela XP, já existe há 10 anos, e nós focamos muito no atendimento personalizado. Então, a gente tem que considerar as condições, né, considerar os objetivos de cada cliente para trazer a melhor estratégia, pensando em investimentos e também proteção patrimonial. Obrigado, Manuel, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Ubuntu e poder contribuir para as pessoas, né, ajudar o próximo. Meu nome é Francisco, eu sou formado em engenharia civil, também atuei na área da engenharia por muito tempo e fiz essa transição para o mercado financeiro. Estou no mercado há 7 anos, né, e hoje sou sócio da Braúna Investimentos. Ah, que bacana! Parabéns aí por essa... porque a venda, qualquer ação de venda, ela não é de produto. Está muito ligado a pessoas, né? Assim como eu sou corretor de imóveis da Remax Casa Nova, e para que eu faça uma venda, eu tenho que fazer uma anamnese das pessoas. Eu tenho que saber o objetivo dela, a visão de futuro, o que faz ela sorrir, o que faz ela encantar, o que é importante para aquela pessoa. E não tem nada a ver com
com o imóvel em si, tem a ver com o objetivo de vida que essa pessoa tem. Então, para cada objetivo, você tem um imóvel adequado e uma região adequada. Então, entender isso é entender de pessoas. Assim como vocês, né, que mexem com capital, com investimento, com patrimônio. É fundamental a pessoa. Entender o que ela pensa, o que encanta ela, o que ela deseja, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, Manuel. O nosso grande diferencial, um dos nossos grandes diferenciais é esse. É a gente entender a pessoa, né? Entender o momento de vida dela, quais são os seus objetivos, né? Onde que ela quer chegar, fazer um trabalho personalizado, né? Através disso a gente ajudar ela a constituir o patrimônio dela. Bah, que legal. Então vamos lá. Então, geralmente, quando a gente fala em investimento, todo dia eu tinha um cliente e ele tem patrimônio, tem imóveis, e ele achava que ele não tinha condições de fazer investimento. Não conseguia taxa de juros adequada, etc. Então, assim, esse diferencial que você falou, que a Brauna proporciona, de entender, pode ser para que tipo de pessoa? Qualquer pessoa? Pode ser Até um assalariado aí, ganha um salário mínimo, ele tem condições de investir? Não pode falar. Não, claro. Nós pensamos, né, na parte, primeiramente, do planejamento financeiro. Então, todos têm condições de fazer investimentos, cada um no seu momento, cada um atendendo os seus objetivos e suas condições, certo? Então, toda pessoa deve começar a fazer investimentos pensando numa maior proteção, pensando em algum objetivo no médio e longo prazo, trazer um pouco mais de segurança e crescimento também de patrimônio. Não só imobilizado, como adquirir um bem, mas também investimentos, né? A patrimônio líquido. É muito importante. E a gente vai mencionar um pouco mais aqui também que essa parte de liquidez, ou seja, aquele dinheiro disponível, ele também pode ser utilizado para eventualidades, emergências que podem acontecer ao longo do processo, do caminho. A vida não é linear, né? Então nós temos essas oscilações, né, na vida, assim, nós temos esses contratempos e que a gente pode sim até planejar caso isso venha a ocorrer. Né? Ah, que legal. Então é importante esse entendimento com clareza. Então, assim, eu sou uma pessoa solteira, assalariado, ganho um salário mínimo. Vocês conseguem me auxiliar em que eu faça um planejamento financeiro, um ajuste financeiro, mesmo com os recursos mínimos, eu consegui fazer uma ideia de crescimento, até de vida mesmo? Eu consigo ter esse tipo de assessoria no grupo de vocês? Consegue sim. E esse tipo de assessoria, como você bem disse, é para todo mundo. Desde Que bacana. quem ganha um salário mínimo até quem ganha muito dinheiro. Tá? Olha, é importante. Isso é bacana porque assim, ninguém começa grande quando você quer construir alguma coisa, né? Sempre uma grande fortuna começou com alguém com quase nada de recurso ou nada de recurso, né? Com planejamento financeiro, com esforço, com dedicação, com foco, né? Todo esse contexto. E essa prestação de serviço que vocês dão é cobrada? Na verdade, assim, você citou o caso de um salário mínimo. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo, provavelmente ela vai ter que fazer outras coisas antes de pensar exclusivamente em investimentos. Né? Provavelmente ela vai ter que investir em conhecimento, vai ter que procurar ganhar um pouco mais. Só que isso pode ser trabalhado de forma paralela, junto com o planejamento financeiro. Então, a gente tem que entender a situação da pessoa, né? A capacidade que ela tem de poupar ou não e avaliar, junto com os custos fixos e variáveis, o que faz mais sentido para ela naquele momento. Às vezes, o investimento em conhecimento vai fazer com que ela agregue cada vez mais recursos e ferramentas para conseguir, sim, aí juntar recursos, dinheiro, e aí fazer os investimentos de forma adequada. Isso que você falou é muito importante, porque nós temos aqui em Campinas uma população de jovens estudantes na Unicamp, na PUC, nas universidades aqui da cidade. E, geralmente esse pessoal eles têm
tem apadrinhamento dos pais, tudo, dão uma grana para eles. E eles, às vezes, têm um dinheiro sobrando, tem R$1.000, R$2.000 sobrando no mês e vão gastar, torrar isso em festa, em balada. Esse pessoal também, porque, como eu falei, eles estão... vou terminar a faculdade e depois não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe para nada disso. Há a possibilidade deles terem uma orientação de vocês para que eles possam começar a preparar o terreno deles e até já investir. Porque eu estou falando isso até por causa do meu filho. Ele não tem custo nenhum e tudo que ele ganha, ele guarda ou investe. Uhum. E ele já está investindo na bolsa, toda hora vem me falar, eu fiz isso, fiz aquilo, e sem orientação nenhuma. Esse trabalho vocês também proporcionam? Tem essa uma orientação nesse sentido para começar a construir e aí com pouco dinheiro, que nem um estudante, ele pode trazer lá R$500 sobra todo mês, eu tenho como começar a visualizar no final da faculdade, ele vai começar um trabalho, esse trabalho pode adquirir um consórcio, enfim, é todo um cenário construído com planejamento financeiro. Tá certo o meu raciocínio? É possível isso? É possível, sim. São momentos de vida, como disse o Léo, né? Tem um momento onde você vai investir na sua educação financeira, tem um momento que você vai começar a guardar um pouco, como seu filho, né? Já é muito interessante ouvir você falar que ele está interessado nisso, né? Que ele já está buscando, e isso vai fazer diferença no futuro, Manuel. Que legal! Porque se ele começar a ter se educar, né? Para guardar dinheiro agora, quando ele chegar mais para frente na vida, ele vai ter um patrimônio maior, com certeza. Olha que bacana. Quando eu era criança, tinha uma propaganda muito forte daquela dos porquinhos, né? Que você gosta na poupança. Você põe na poupança uma moedinha, você abria uma poupança para o filho, você ia para estimular a criança a poupar. Então, os bancos tinham aqueles cofrinhos da poupança, então a criança ia pôr nas moedinhas, no final do mês o pai levava lá, depositava, vinha com a caderneta, eu tinha isso. Eu achava incrível isso, e aí vai provocando em você o espírito de poupar. E hoje a poupança é zero praticamente. O Brasil está com a queda, até os financiamentos imobiliários estão tendo dificuldade, porque não tem mais recursos nem de poupança, e nem de FGTS por vários problemas. Uhum. E essa mentalidade de investimento, de poder focar nisso, de trazer isso para uma nova realidade, até os pais que queiram levar essa cultura, até investidores de vocês, que os pais queiram levar essa cultura para o filho, é uma coisa interessante, não é? De você provocar isso, criar todo esse cenário? Eu acho que é um tema bem pertinente, porque quanto antes você começa a fazer investimentos, né, o planejamento fica muito mais assertivo. Então, planejar em qualquer âmbito da vida, vamos supor, financeiro, de saúde, quanto antes você começar a se planejar, melhor, mais resultados você vai ter. E até mesmo o planejamento patrimonial. Então, assim, não deixar para fazer lá na frente algo que você queira um resultado quase que próximo de alcançar. Então, quanto mais tempo você tem para trabalhar, mais eficaz vai ser, com certeza. Vamos lá, então. Você falou assim em planejamento patrimonial, né? Vamos fazer um cenário aqui, até para o nosso público tentar entender. E o público que nós estamos falando aqui, gente, são pessoas que estão buscando uma nova moradia. E você troca de imóvel por alguns fatores. Ou você vai casar, e você quer constituir a família, quer ter um imóvel, ou você está se mudando de localidade, né, de trabalho, de cidade, ou você, por algum motivo, tem que vender o seu imóvel por causa de falta de dinheiro, você vai adquirir um outro imóvel ou vai morar de aluguel, mas precisa vender aquele imóvel urgente para poder resolver um problema de herança, de família, de tudo. Enfim, tem várias motivações para as pessoas adquirirem um imóvel e a ideia é que elas procurem aqui no podcast Ubuntu conhecimento que vão ajudar elas a tomar uma decisão. E
quando a gente fala em construir patrimônio e depois proteger o patrimônio, vamos falar um pouquinho disso Tá. dentro do nosso assunto? Quem está nos ouvindo, que imaginar o seguinte, olha, eu quero construir o meu patrimônio, eu quero adquirir um imóvel e depois como é que eu protejo esse patrimônio, né? E como que eu posso comprá-lo de uma forma mais inteligente? Eu acho que esse pacote de coisas Mix de soluções. faz sentido para o nosso público. Vocês podem nos ajudar nesse aspecto? Podemos ter esse conhecimento de vocês? Claro, eu acho que o ponto inicial aqui é a pessoa saber investir melhor, né? Então, o nosso trabalho aqui é ajudar a pessoa a começar a investir, guardar parte do patrimônio, ou se ela já tem um patrimônio, né, relevante ali guardado, nós orientarmos para que ela possa investir com mais eficiência, tá? E com o tempo ela ter um patrimônio relevante financeiro que permita ela comprar um imóvel. Ou então a gente estabelecer uma estratégia de como chegar, né, no médio e longo prazo a conquistar esse sonho que é ter o imóvel dela. Eu acho que assim, tudo está baseado no planejamento financeiro inicial. Então, a pessoa tem seus objetivos de médio e longo prazo. Como que a gente vai estruturar isso? Inicialmente com recurso financeiro, fazendo bons investimentos e boas escolhas, e depois, posteriormente, com estratégia de aquisições de bens que podem ser ali via financiamento, via consórcio, enfim. Existem diversas modalidades a depender do tempo, né, do momento que nós estamos de taxa de juros. Porque muitas vezes compensa você deixar o dinheiro investido, né, rentabilizando aproximadamente 15% ao ano, ao invés de você se descapitalizar por inteiro para adquirir um bem. Então, existem estratégias onde você consegue deixar a parte do dinheiro aplicado e rendendo e também adquirir o bem. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Então, a gente traz essa solução completa. Hoje, a Brauna cuida da parte de assessoria de investimentos, mas é uma caixinha que eu e o Chico atuamos. Né? Tem outras caixinhas ali, como planejamento patrimonial, aquisições de bens, que vão trazer a solução de forma mais sinérgica, né? Ter uma sinergia melhor, para aí sim focar no que a pessoa realmente ou a família precisa em termos de objetivos. Tá? E sempre que a pessoa puder planejar é melhor, né, Léo? Se a pessoa decidir comprar o imóvel de uma hora para outra, sem planejamento, ela vai pagar mais caro. Ela ela não vai descapitalizar um dinheiro que não precisava, ela vai pagar mais caro no financiamento. Então, se pudermos fazer um trabalho de planejamento para ela, vai ser melhor. Tá, então o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Tá, eu estou querendo comprar um imóvel. E eu tenho capital para comprar um imóvel à vista. Vamos fazer hipoteticamente. Eu tenho 500 mil reais. E vou procurar um imóvel de 500 mil reais. Eu pago 500 mil reais e acabou meu capital. Eu tenho agora o imóvel. Agora, a possibilidade de com 500 mil reais eu adquirir um imóvel de 500 mil, aplicar e conseguir pagar o imóvel de 750 mil com aquele dinheiro, com a capital de 500? Se você planejar, você consegue fazer isso. Olha que legal. Então estou dizendo o seguinte, que se eu tiver uma consultoria financeira, se tiver um planejamento financeiro e fizer direito, eu adquiro o mesmo imóvel de 500 mil ou um imóvel mais caro, de 750 mil, tendo apenas 500 mil em capital. Existem estratégias que dá para ser utilizada, claro. Quanto antes, melhor. Se a pessoa tem um horizonte de 2, 3 anos para adquirir esse bem, fica mais fácil de fazer esse desenho, ao invés da pessoa, puxa, eu tenho hoje, quero hoje para já. Aí as soluções vão ser mais restritas. Então tem que considerar, assim, momento de taxa de juros hoje e as ferramentas que poderiam ser utilizadas para adquirir esse bem. Então, dá para você comprar à vista, dá para você comprar financiado, dá para você comprar via consórcio. Existem algumas opções. Cada um vai ter sua vantagem e desvantagem, mas tem que levar em consideração sim o momento de compra e se planejar melhor. Muito bacana. Isso é muito esclarecedor. E eu queria falar para vocês, e quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho a região de Nova Campinas.
Nova Campinas e Cambuí são regiões que se fundem ali, elas são muito parecidas e são uma faz divisa com a outra. Aonde nós temos um cenário muito legal, e aí eu queria mostrar algumas coisas legais aqui. Quem deseja morar hoje nessa região de Nova Campinas e Cambuí, nós temos algumas oportunidades que fazem sentido para isso que nós estávamos conversando sobre planejamento financeiro. E aí, vamos falar um pouquinho do lugar, né? Que lugar que é esse? Quem quer morar dentro de um bairro nobre, repleto de cultura, vida noturna, vibrante, isso é verdade. É um lugar cheio de barzinhos, de pizzarias, uma culinária absurdamente regada ao bem-estar e à alegria, porque ali você toma um bom vinho, você come... Tem bons restaurantes. Restaurantes incríveis, né? Uma culinária muito bacana. É um refúgio urbano de história, conforto e modernidade. Gastronomia e comodidade e segurança. É um lugar seguro, é um lugar perto de tudo. Nós estamos perto da Dom Pedro, da Anhanguera, das saídas de Campinas, estamos perto do centro, estamos numa região... Cambuí tem lugares até mais movimentados, mas tem lugares muito românticos ali, tem ruas exclusivas ali que não tem movimento no meio do movimento. É bem diferenciado. Até ontem eu tive inaugurando ali um projeto da Plaenge que foi muito bacana. Numa rua super tranquila no centro de Cambuí, bem no miolo ali. E eu achei um lugar maravilhoso. E eu queria apresentar para vocês alguns produtos que nós temos nessas regiões, que são produtos ímpares, que nem o Pininfarina. Eu quero mostrar para vocês aqui um empreendimento fantástico, que é o Pininfarina, que ele está em Cambuí, no lançamento, e ele é um produto único para realmente pessoas que prezam a exclusividade. E esse produto ele veio com um apelo de trazer para Campinas algo que ainda não tínhamos, personalidade. Ele veio trazer, não sei se vocês conhecem ou quem está nos assistindo entendem, a Pininfarina é um escritório de design que faz as Ferraris. Então, esse é a marca da marca, né? Da coisa. E eles estão hoje implantando vários empreendimentos imobiliários. E esses empreendimentos imobiliários são ícones do design, da exclusividade, que mostram para quem está interessado em ter alguma coisa diferenciada, o destaque que ele merece. Então, é um produto que nós estamos falando aí, inicia aí com 7 milhões os empreendimentos, chega até 13, 14 milhões. Agora eu vou fazer um gancho aqui. Uma pessoa que adquire esse produto, né, por 7 milhões, você sabe quanto que precisaria a família ter de recurso caso essa pessoa venha a falecer? Olha aí um ponto importante. Esse é o planejamento patrimonial. Vamos entender isso. Vamos dizer que eu sou proprietário desse patrimônio, eu estou lá com 7 milhões de patrimônio, 10 milhões, 15 milhões de patrimônio, e aí minha vida está maravilhosa, todo mundo maravilhoso, e aí eu venho a falecer. E eu tenho uma liquidez relativamente para o fluxo normal do meu dia a dia. Vamos supor, eu tenho lá 50 mil reais de custo mensal. Uhum. Eu tenho uma liquidez na ordem de 100 mil, alguma coisa assim. Certo. E eu venho a falecer. Como é que funciona isso? A família, como é que fica esse quadro todo familiar? Fala um pouquinho sobre isso. O que eu tenho? Qual que é a proteção patrimonial que me protege quanto um problema como esse?
Hoje nós temos algumas opções de ferramentas, né? Uma delas é a holding, outra tem fundos exclusivos, previdência e o whole life, que é o vida inteira, né? Ou seguro de vida vitalício. Então são 4 ferramentas que, dependendo da constituição patrimonial dessa pessoa, se é mais imobilizado, se é mais líquido, ou seja, tendo recursos investidos, a gente consegue montar uma estratégia que vai atender a família num caso de sucessão, que é um momento doloroso, é um momento complicado, mas que tem que ter um planejamento quando isso ocorrer. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Eu tenho uma conta recheada lá, vários investimentos, tenho lá 3 milhões de investimento, 4 milhões de investimento. Tenho patrimônio de mais 15 milhões. E quando eu venho a falecer, a família não tem nada. Exatamente. E aí eu tenho vários custos para ela poder ter acesso a esse dinheiro que ficou tudo bloqueado. É isso? É isso. É isso mesmo. O planejamento patrimonial faz a gente acessar esse patrimônio, né? Os herdeiros acessarem de maneira mais eficiente, né? Do ponto de vista tributário. Porque vão existir vários custos, né? Tem o imposto TCMD, tem os custos de cartório, tem os custos dos advogados, honorários advocatícios, né? E isso tudo pode se tornar um valor relevante, tá? A gente calcula que, em média, chega a 15% do valor de 15% do patrimônio. a 20%, a depender do estado e com progressão de alíquota, né? Já estão querendo mudar a lei ali. Então, vamos dizer o seguinte, que olha como é sério isso. Você que está nos ouvindo, é um aprendizado único, uma oportunidade singular aqui no podcast Ubuntu de você ter esse tipo de conhecimento, e esse que é o nosso objetivo, e é para isso mesmo que nós estamos aqui. Então, olha só, eu tenho 15 milhões de patrimônio, tenho mais 10 milhões aplicados em dinheiro, então são 25 milhões. E tenho minha conta corrente recheada, só que eu vim a falecer. A minha família toda não pode ter acesso a esses meus recursos. E para que ela tenha acesso, precisa de capital, de dinheiro, para poder desembaraçar isso. E esse capital é, no mínimo, 15% a 20%. Então, olha como é sério isto. Então, nós estamos falando em 25 milhões. Se eu falar em 10%, seria 2,5 milhões. Se eu falar em 20%, é 5 milhões de reais eu preciso ter. Está correto o meu raciocínio aqui? É isso mesmo. De 15% a 20%. 5 milhões de reais eu preciso para desembaraçar e que a família tenha acesso a esse patrimônio que está aqui. Olha que problema a família tem. E vocês têm a solução para isso? Sim, hoje nós temos essa área de planejamento patrimonial, a pessoa que tem credenciais ali, a SUSEP, né, está habilitada para fazer esse tipo de análise junto com o assessor, porque nada mais é que o assessor ele entende a necessidade do cliente, traz para essa reunião com o especialista, e o especialista faz esse planejamento, ele checa todas as informações, os objetivos e verifica a melhor solução possível para a família ter um planejamento sucessório bem feito, né? Porque imagina só uma surpresa de uma família, né, ver que não tem aquele recurso para acessar, e aí fica um patrimônio travado que pode até incidir multa sobre o ITCMD, que é esse imposto de transmissão, em vida ou após aí na sucessão. Caramba! Então, temos que ficar bem atento a isso, porque isso pode depreciar o patrimônio da pessoa caso ela não esteja preparada. É muito sério isso, porque fatalidades tal todo tempo, a gente não eu não tenho lá o dia que eu vou embora, não dá para saber. A gente trabalha o tempo todo achando que não vai nunca, né? Sim. Mas tem um dia que vai ter que ir. E esse planejamento, esse custo, ele é algo que eu possa ter desembolso muito alto, médio, pequeno? Como que é isso, perto desse patrimônio? Aí nós vamos fazer um trabalho de acordo com a capacidade da pessoa, né, do cliente.
Ele pode desembolsar mensalmente. A gente pode fazer um planejamento para ele desembolsar um pouquinho por mês ou um pouco por ano, né? Uma parcela anual. Então é de acordo com o caso a caso. Perfeito. Hoje, dentro do planejamento financeiro, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, que vocês podem dar uma dica aqui para nós? O erro mais comum ali é a pessoa ter um recurso para investir e ela já quer saber qual que é o ativo que rentabiliza mais ela. Né? Ou seja, já vou colocar em ações, já vou colocar em criptomoedas, já começa algo assim extremamente agressivo que às vezes não é o perfil dela e tem muitas coisas para ser planejado antes. Então, antes de você começar a investir, a gente fala que a gente tem que cuidar primeiro da proteção. É como se fosse construir um time, né? O time da defesa e o time do ataque. Primeiro a gente começa pelo goleiro ali, a defesa. O importante é não tomar gol. É você não perder o campeonato. Se você não toma gol, você não vai perder o campeonato. Né? Então a gente brinca dessa forma para ter melhor entendimento. Então, a primeira base de tudo é a pessoa adquirir talvez um bom plano de saúde, a depender da idade, do momento de vida, e posteriormente a proteção financeira, que entra dentro do planejamento patrimonial. Por quê? Porque hoje dentro da proteção financeira você pode fazer estratégia de sucessão ou proteção em vida. Se a pessoa ficar afastada, por exemplo, né, a força de trabalho dela é o mais importante, é o que gera a renda dela. Se ela ficar afastado, ela vai ter um lucro cessante, ela vai deixar, né, de rentabilizar, vai deixar de ter o salário. E a proteção financeira, dependendo do caso, se for mais severo, ela consegue ter uma tranquilidade para se recuperar ao longo do tempo e restabelecer sem mexer nos investimentos de médio e longo prazo, que não é para aquela finalidade. Né? Os investimentos de médio e longo prazo são para coisas boas, né? Plano A. Então a gente tem que pensar primeiro no time da defesa, fazer uma boa reserva de emergência. Reserva de emergência a gente estima entre 6 vezes a 12 vezes do seu custo mensal. A gente deixar em um produto que seja extremamente seguro, com alta liquidez, muito fácil resgatar e que a pessoa vai utilizar em alguma eventualidade, não necessariamente de saúde. Por exemplo, furou os 2 pneus do carro, vou ter que desembolsar um dinheiro da reserva. Né? Quebrou o celular, vai para lá também. Então, a pessoa tendo esse bom planejamento, aí sim ela pode já focar em objetivos de médio e longo prazo. Então, tendo esse time da defesa bem feito, aí depois a gente pode procurar em aumento de patrimônio. Que legal isso. Então, tem uma estratégia muito bem desenhada, com foco no resultado, no objetivo futuro. Mas você começa com proteção. Exatamente. Esse é o grande... Às vezes o cara se atira lá nas criptomoedas, que a gente ficou negro, até se matou aí. Que comprou as criptomoedas agora, esses dias, que tem uma queda absurda, e ele ficou sem... E tem gente que confunde ainda apostas, né, tigrinho, como investimento. Isso é um absurdo, né? Então, tem pessoas que utilizam dinheiro realmente ali, dinheiro que é essencial para ela, e colocam em esquemas, né, como o tigrinho ali, apostas. Isso, no médio e longo prazo, com certeza não vai ser sustentável. Então, esses são os principais erros aí que a gente vê, que pessoas comentam. Entendi. Bom, eu quero mostrar mais para você que está nos assistindo, que está vendo como que é importante um consultor financeiro. Vocês cobram para ser consultor financeiro? Sim, existe um valor, né, a ser cobrado de acordo com o cliente. E o planejamento financeiro, o trabalho que vocês fazem de acompanhamento, isso é em cima do que está investindo, é em cima do que está sendo trabalhado? Sim, faz parte desse valor que a gente cobra. Entendi. Né, todo esse trabalho. Se a pessoa tem os investimentos, é um percentual sobre esses investimentos que é cobrado durante todo o acompanhamento, toda a assessoria. Pode ser a parte de planejamento financeiro, a parte de investimentos, a gente faz todo esse acompanhamento mais consultivo. Né? Então, legal. Depende muito do patrimônio investido também. Bacana. Então, queria mostrar para vocês um outro produto que nós temos no nosso bairro, e você que está nos assistindo, conhecer o Frame, que é um produto muito interessante. Ele é para investimento. Não é que ele é para investimento. Quem quer morar pode morar, mas ele tem um apelo de investimento muito bacana. Ele tem produtos que nem estúdios de 50 metros quadrados,
que você pode adquirir na faixa de 700 e poucos mil, quase 800 mil reais. Numa região como Nova Campinas, que é extremamente rica em todos os recursos que a gente gostaria de ter na moradia, né? E ele é um produto muito bacana porque ele já está autorizado para Airbnb. Então, quem quiser investir, ele já tem autorização para Airbnb. Então, você pode já colocar ele no mercado imobiliário, na locação do Airbnb. E hoje é uma rentabilidade legal, né? Dá muito mais do que apenas o aluguel fixo. E numa cidade que é pujante aí, de muito fluxo de gente vindo, indo, pessoal trabalhando, vindo atender um serviço, tem que ficar aqui na região uma semana e tal. Isso é muito bacana. E ele tem a condição, e o mais legal desse produto é que ele vai ser entregue em 2029. Então, como funciona você investir na planta? Eu acho muito legal um complemento que eu faço aqui. Em uma outra oportunidade, vocês vão entender melhor detalhadamente sobre consórcio imobiliário. E quando você junta adquirir um projeto na planta, anexado a um consórcio, você pode adquirir esse produto com muito pouco investimento de cash. Onde você pode, com um planejamento financeiro, você pode adquirir esse produto apenas com juros de aplicações que você tenha. Se você souber fazer esse planejamento. Que é nada mais do que o quê? Na planta, você paga 40% do imóvel, enquanto ele estiver em construção. Então, se eu vou entregar em 2029, então eu tenho 2026, 2027, 2028 e 2029. Então eu tenho 4 anos para pagar 40%. Isso num fluxo super flexível, que eu posso diminuir, aumentar, fazer balão, em que você paga parcelas maiores uma vez no ano, 2 vezes no ano. E parcelas menores no seu fluxo. Se você juntar essas parcelas com um consórcio, pagando a parcela reduzida e somando a parcela que você vai pagar dos 40% mais o consórcio reduzido, você faz um planejamento dentro de 4 anos, dá lance nesse imóvel e adquirir ele, ou você conseguir, quando terminar os 40%, na entrega do imóvel, você ser contemplado pelo consórcio, ou antes, você ainda pode congelar essa contemplação, não é isso? Não posso ter essa modalidade. Então, esse planejamento que soma aí, escolher um produto adequado, que tem essas características de prazo, mais uma assessoria financeira que vai te dar um planejamento para que você incorpore o consórcio, e aí sim você adquirir esse imóvel com o menor custo financeiro possível. Porque se você vai lá financiar sem ter dinheiro nenhum, você vai financiar, você vai pagar juros sobre isso de em torno de 13% a 15% ao ano. E se você fizer um planejamento, você praticamente vai pagar... a administração de consórcio está quanto hoje? Varia, pode ser 16% a 20%, depende muito da administradora. Então, isso é sobre o período total. Isso que eu estou falando, que vai dar num prazo de 10 anos, 10 anos? Tem grupos de 120 meses, tem grupo de 200 meses, depende se o grupo é novo ou rodado. E isso não vai aumentar mais, esse valor é único. Se eu dividir isso por ano, então você vai pagar de administração por ano 1%. Só que existe a correção do INCC, então as parcelas elas são reajustadas pelo INCC, que é um índice de correção imobiliária, né, que na média aí está batendo na casa de 5% ao ano, 5,5%. Tá. Então, no total, somando taxa administrativa mais uma variação média de INCC, na casa de 6,5% ao ano é factível. 6,5% que você ia pagar
talvez num financiamento 15, aí, 13, né? O dobro disso. Ou seja, se a pessoa não se planejar, não fizer um trabalho de consultoria antes, né? Ela já sabe que ela vai ter que pagar o imóvel daqui 4 anos. Então, se ela deixar para pensar nisso daqui 4 anos, ela vai ter que financiar e vai pagar um juros muito alto. Se a gente pudesse planejar, ou com uma estratégia de consórcio, para que dentro desse período ela seja contemplada, ela vai pagar muito menos. A taxa de correção vai ficar de 5% a 6% ao ano. E outra, se você... Um produto como esse, específico, e você que está querendo investir em imóvel para ter rentabilidade, esse é um produto que vem com um apelo muito legal. Por quê? Porque você pode pagar todos esse investimento que você vai fazer com consórcio, num projeto planejado, tá? Você paga com o aluguel do próprio imóvel, com certeza. É uma das opções. Praticamente você adquire o imóvel pagando, você vai investir 3 anos, 4 anos, que é o tempo da obra, que você tem que pagar aí o consórcio, e depois ele é pago o resto pelo próprio imóvel. Se eu não me engano, o prédio da Braúna deve estar ali, onde está a Chácara da Barra, é um daqueles 2 prédios ali, o menorzinho. Ah, então, que legal. Então tá tudo me parece que é ali. No Então, mesmo ambiente, né? Então, para você fazer a reunião ali, adquirir o frame, para fazer a reunião ali para Braúna, basicamente é a Norte-Sul, pegou até o final dela, não tem erro, bacana, virou à direita que bacana. e já está lá. E você que teve presente aí no nosso evento, né, da Plaenge com a Braúna, pode nos procurar que vamos ter o maior prazer de fazer esse estudo para vocês. E o estudo, o planejamento vai ser gratuito? Podemos passar Sim, isso? Claro. Você não vai pagar nada por isso. E nós podemos desenhar esse mapa de aquisição de uma forma muito saudável e que você vai ver realmente que vale a pena. Só para vocês entenderem, o frame está em Nova Campinas. Olha só, Cambuí e Nova Campinas é quase a mesma coisa. Aí Chácara da Barra, Taquaral, é tudo meio no mesmo miolo, né? Aqui está um pouquinho mais próximo do centro, né? Entre Nova Campinas e Cambuí, mas os empreendimentos nessa região estão muito fácil de você se locomover, ter uma vida gostosa. Você pode caminhar nessas ruas, fantástico, é tudo região plana, não tem morro acima e morro abaixo, é muito legal. Bacana. E fala uma coisa, a Braúna, nós estamos falando de Braúna aqui, né? Mas vocês representam uma bandeira, né? A XP. Fala um pouquinho como essa conexão, né? Tem coisas independentes, Braúna, ou é tudo XP que é o escritório da Braúna? Bom, a Braúna Investimentos ela é credenciada pela XP, então todos os serviços de assessoria, investimentos, é utilizando a corretora da XP. Então a gente tem esse serviço e pode ser cobrado no modelo comissionado, que é aí proporcional ao produto investido, né, que tem um repasse para o escritório, ou no modelo fee-based, que é um FII fixo, ou seja, um percentual sobre o patrimônio investido. Então a gente utiliza a corretora XP para fazer esses investimentos. Existem, né, outras opções dentro da Braúna, mas não seria Braúna Investimentos. É uma outra parte da Braúna, da empresa, onde é possível fazer também um serviço com uma gestora, que chama Prunus. Né? A gente tem a gestora, chama Prunus, e a pessoa consegue ter acesso a um gestor profissional para fazer alocações de recursos, né, baseado num contrato, baseado num perfil que essa pessoa preencheu previamente, e o gestor tem que seguir aquilo que é como um mandato. Né? Então, existem opções também diferenciadas dele para fazer investimentos. Uma coisa que eu achei interessante e eu não sabia, e eu acho que muita gente não sabe, nós estamos aqui falando com pessoas que querem adquirir, querem comprar, querem poder se capitalizar para poder comprar, enfim. Nessa questão onde eu tenho o meu dinheiro aplicado numa determinada consultoria ou determinado banco.
Vocês podem administrar esse dinheiro meu nesse banco? Eu preciso estar na XP. Se for o modelo que o Léo comentou da nossa gestora Prunus, a gente consegue sim acessar outras instituições, né? Então, a gente acessa o BTG, o Itaú, o Santander, o Bradesco, né? E é possível. Porque às vezes ele tem confiança num determinado banco, mas quer mais rentabilidade, quer ter mais lucro. Transparência, né? Transparência, enfim. Então, há essa possibilidade. Sim. Sim, existe essa possibilidade, ele sai desse ambiente de assessoria convencional, tá? Ele vai para esse ambiente de gestora. Então, são coisas diferentes. E é um gestor que vai fazer a gestão dessa carteira. E o assessor ele acompanha, né, o desempenho, acompanha os relatórios e também mostra como está a evolução da carteira, mas quem faz as operações de fato é o gestor da Prunus, que é um dos braços da Brauna. Gente, as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas com todo o cenário econômico, financeiro, político do planeta. Nós estamos num momento muito estranho, vou dizer assim. O que vocês podem falar para essas pessoas que o investimento hoje é uma boa saída, o governo vai tomar dinheiro? O que vocês falam de tudo isso? Qual que é o cenário a nível de investimentos? Investir no Brasil, investir fora, investir em dólar. O que vocês podiam contribuir com isso para essas pessoas que estão com medo de tudo, né? Eu não vou comprar nada porque eu tenho medo de faltar dinheiro. Eu não vou deixar o dinheiro parado, senão eu vou comprar alguma coisa para não ter dinheiro nenhum para poder... não faz nada, né? O que vocês podem falar hoje, vocês que estão aí antenados com tudo que está acontecendo? As empresas estão quebrando, não estão quebrando, o país está quebrado, não está quebrado, tem condições de acreditar no país, as ações estão evaporando. Fala esse cenário na visão de vocês, que pé que está? O cenário é desafiador, mas as pessoas não podem deixar de investir, de guardar dinheiro. É bom ter uma assessoria, uma consultoria especializada. A gente pode assessorar com isso, né? Como investir nesse cenário desafiador. É importante investir um pouco em dólar também, investir no exterior. Nós temos esse acesso, né? E eu acho que as pessoas não podem ficar desanimadas, né? Não é para isso também. A gente está passando por uma fase mais desafiadora, mas eu acredito que a gente vai melhorar. Quando os juros está mais alto, que é o momento agora, batendo aí 15% ao ano, gera uma desconfiança com relação à economia de forma geral, porque quando o juros está muito alto, a pessoa que tem dinheiro acaba investindo para ter mais rentabilidade e deixa de abrir um negócio próprio, por exemplo, deixa de fazer outros tipos de investimento que tomam mais risco. Então isso acaba freando a economia de uma certa forma e isso não é saudável, o equilíbrio não é saudável. Mas é possível fazer uma boa diversificação de ativos, tanto nacional, aqui dentro do Brasil, como internacionalmente. Isso é recomendado para mitigar, para reduzir riscos. Então, se a gente pensar no nosso poder de compra hoje, o nosso poder de compra é dolarizado. Se você vai colocar combustível, barril de petróleo, o preço do petróleo oscila e varia ali no preço final, né? Então, se você tem pelo menos, tem até uma pesquisa da FGV, 18% do seu patrimônio exposto a uma moeda mais forte como o dólar, né, você tem a correção real ali do seu poder de compra. Então, é muito interessante pensar nessa ótica, porque às vezes a pessoa fala assim, mas tudo bem, investir no dólar hoje está 5,30, 5,20, mas depois ele pode ir para 4 e talvez 4,80, não sei. Realmente pode acontecer. A gente não sabe se vai subir ou vai descer. Mas deixar de investir em moeda mais forte, deixar de se expor ao mercado extremamente maduro como o dos Estados Unidos, não faz tanto sentido. Então a gente leva esse conhecimento também, não são todas as pessoas que estão hoje preparadas para isso, mas a gente leva aos poucos esse conhecimento e essa diversificação para reduzir risco, né? Não ficar centralizado só no Brasil. Então, para quem está querendo comprar um imóvel, para quem está querendo ter uma proteção financeira, para quem está querendo
sair dessa situação toda de cenário ruim é investir, é se proteger com empresas e pessoas que podem dar essa assessoria. Não é ficar congelado sem fazer nada, que aí você perde dinheiro que está parado, você perde oportunidades de adquirir coisas que podem te dar rentabilidade e segurança. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, oportunidades como essa do Frame... Eu queria falar mais uma coisa aqui sobre o TAI. É um outro produto que ele está ali na região de vocês ali, Norte-Sul, hein? Norte-Sul ali, mas ele está entre a chácara, entre Cambuí, entre Taquaral. Ele ficou num lugar muito bacana ali, estratégico. E ele é um produto também de investimento. Aquele menorzinho ali, ó. Olha lá, tá vendo? Tem um maior ali branco e tem um outro ali. Aquele é do lado então esquerdo é branco. Tá bem pertinho. E nós queríamos mostrar aqui que você pode, que está inseguro, você pode proteger seu capital num plano de planejamento, adquirir um imóvel com consórcio e com projeto na planta, que aí você protege de todas as formas. Você tem o seu capital fica aplicado, o dinheiro da aplicação usa para adquirir um bem. Então você tem uma proteção física do seu patrimônio, você tem uma rentabilidade aproveitando o momento e você tem a segurança de adquirir com consórcio com menos risco de pagar mais caro. Então olha que bacana. E esse é um produto. E você precisa, para tudo isso, você precisa de um produto, né? E aqui nós temos um produto, o TAI também, que tem apartamentos na faixa de 1 milhão, 1 milhão e 300, muito bacana, que vão proporcionar a você a entrega em 2027. Então nós temos o Frame, que você pode adquirir em 2029. Tem o TAI, que você pode adquirir em 2027. Então, nós temos tudo planejamento. Então, se você quer algo mais rápido, em 2 anos nós conseguimos te auxiliar. Se você quer um prazo mais longo, nós temos um em 4 anos. Isso é investimento. E aí a gente soma aqui as parcerias. Porque você não precisa descapitalizar para adquirir esse imóvel à vista. Você pode ter a rentabilidade do dinheiro aplicado, você pode fazer um planejamento para colocar o consórcio no jogo e fazer um pagamento no período de obra de uma forma saudável, e somando esses 3 investimentos complementares, fazer uma excelente proteção patrimonial, que é o que vocês estão nos dando um show de aula aqui. Depois que ele adquire esse bem, né, a gente sempre faz a revisitação todo ano, a cada 2 anos, do patrimônio dos clientes, para saber se tem algum ajuste em termos de proteção em vida ou sucessória. Porque se ele adquirir um bem desse, ele está crescendo o patrimônio. E também a gente tem que colocar isso na conta, porque lá na frente, através da sucessão do patrimônio, vai ter um custo maior. E isso é um tabu nas famílias, elas não discutem isso. Como que vai ficar para cada um, quanto que vai custar. Às vezes a pessoa, poxa, eu já fiz tanto pelo meu filho, já construí tanto patrimônio, deixa ele se virar na hora que acontecer, né? Mas não é bem assim. Então ele vai ter uma ingrata surpresa quando isso ocorrer, porque talvez ele não tenha o capital adequado para retomar esse bem, e ele vai se depreciando e vai gerando multas. Não, isso é muito sério. Uma outra situação também, falando de imóveis, de capital, é que muitas vezes você tem um imóvel quitado e você pode transformar aquele imóvel em dinheiro com o consórcio, fazendo um planejamento também, e esse dinheiro você aplicar para adquirir um outro imóvel, e aquele imóvel ser pago pelo aluguel daquele imóvel. Então, são ações trianguladas aí que você pode construir no investimento imobiliário e financeiro, com planejamento adequado. Podendo usar os recursos de consórcio, os recursos de financiamento também, e
a questão de imobiliária sempre está no jogo, porque ele é o lastro do negócio. Você usa ela como lastro para que você tenha base sólida de um investimento, tanto no imobiliário como ter o seu capital líquido protegido e ter proteções aí de seguro, nesses aspectos que nós comentamos aqui. Gente, é muito grato estar aqui com vocês. Eu queria saber de vocês, vamos fazer aqui 3 cenários. Eu tenho aqui um jovem que está na faculdade, na Unicamp aqui, e ele tem uma sobra de dinheiro. Para esse jovem, o que vocês poderiam proporcionar de oportunidade para investimento? Eu acho que nesse momento é um momento de constituir patrimônio, né? Começar a se planejar, guardar um pouquinho do dinheiro que ele eventualmente ganhar, para começar a poupar, começar a constituir. Então, isso é um trabalho de planejamento financeiro, tá? Vem antes da assessoria de investimentos. Legal. Assessoria de investimentos, a pessoa já tem um certo patrimônio e a partir dali a gente consegue trabalhar melhor. Tá, então esse vamos dinheiro. falar agora com outro, iniciando o planejamento financeiro. Um outro ouvinte aqui, que é quem está querendo casar. Então, eles já estão querendo adquirir um imóvel, estão com o dinheiro ali reservado. Você acha que essa triangulação aí de comprar um imóvel na planta, com consórcio, com capital investido, com aplicação financeira, faz sentido? Pode fazer sentido, sim, né? Como eu disse, depende muito da constituição familiar, dos gastos fixos, né, variáveis, se ele está com capacidade para fazer sobrar todo mês, né? E também os objetivos. A gente não pode desvincular essas aquisições de bens, tanto imobiliário e crescimento do patrimônio líquido, desvincular isso dos objetivos principais da família. Então a gente tem que trazer para a realidade, trazer os objetivos, e se ele conseguir planejar nesse tempo, tiver tempo de 2, 3 anos para fazer o planejamento adequado, com certeza vai ter um caminho mais tranquilo a ser percorrido do que definir tudo em cima da hora. Assim como para fazer a festa do casamento, imagino eu que deve ser bem caro, né, uma festa de casamento hoje em dia, ele também tem que fazer o planejamento e tem uma equipe que vai dar suporte para ele. Então, assessoria de investimentos e planejamento de forma geral, planejamento financeiro, é algo de médio e longo prazo. A gente tem que acompanhar todas as mudanças dos nossos clientes para trazer aquilo que faz mais sentido naquele momento, porque as coisas são dinâmicas, as coisas vão mudando. Legal. Então, com certeza, desenhando bem e determinando os objetivos, a gente faz esse acompanhamento. Então, nesse caso, seria um planejamento financeiro para ajudar a se organizar, a estabelecer as metas, como alcançá-las, uma assessoria de investimentos para investir melhor, exato, certo? Ter mais eficiência, junto com uma estratégia de aquisição de bens para poder atingir o objetivo de comprar o imóvel. Que bacana. Isso é muito bom, gente. Eu estou muito feliz aqui de estar levando para os nossos ouvintes conteúdo de verdade que pode ser útil. Nós não queremos aqui ser um canal de coisas que não são práticas. Nós estamos querendo dar a vocês conteúdo significativo para transformar a vida de vocês, assim como a filosofia Ubuntu. Queremos ajudar você a crescer, a fazer uma aquisição de forma correta, de forma que seja rentável e também de uma forma segura, com essas proteções patrimoniais, esses seguros e tudo mais que nós estamos proporcionando aqui a oportunidade de conhecer. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Quero agradecer a vocês que estão aqui conosco. Obrigado, mano. E quero pedir que vocês dão aí um finalzinho aí de agradecimento para o nosso público e falar para eles o que eles podem contar com a Brauna, com a XP, nesses objetivos de aquisição de imóveis e tudo mais. Bom, queria agradecer primeiramente a disponibilidade desse podcast do Manuel de fazer o convite. Eu acho que é um tema muito relevante. A educação financeira, nós não tivemos educação financeira na escola, na faculdade. Eu acho que é um tema bastante pertinente, né? Então, a parte do planejamento faz total sentido para todos os brasileiros, independente do seu momento de vida. E é claro que às vezes dá para ajustar uma aquisição de bem, dá para também fazer o crescimento patrimonial na parte
de líquida, né, investimentos, e trazer essa mensagem, trazer um pouquinho do nosso dia a dia ali, de algumas ferramentas que é possível sim aplicar, colocar em prática, e convido vocês a conhecer a Brauna. A Brauna Investimentos fica ali na Chácara da Barra, na Rua Oriente 91, no 4º andar. Sejam todos bem-vindos ali. Muito obrigado pelo seu tempo. Maravilha. Obrigado, Leonardo. Também agradeço ao Manuel pela oportunidade, né, pelo tempo aqui nesse podcast, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né, e contribuir com as pessoas. Conte com a gente, né? O Léo já fez o convite para nos visitar. Conte com a gente para poder assessorar vocês, né, atingir os seus objetivos de maneira melhor, tá bom? Bacana. Pessoal, é muito gratificante estar aqui com vocês. Quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtem, compartilhem e pensem no futuro de vocês com essas dicas que foi dado aqui. Não deixe de pôr em prática. Venha fazer um exercício, venha bater um papo com a gente. E quem tiver interesse em tudo que foi dito aqui, pode me procurar. Meu nome é Manuel Matias Neto. Nós estamos aqui com nossos canais aqui de mídias, meu telefone, meu WhatsApp. Vocês podem me procurar, é Manuel Matias Neto, da Remax Casa Nova. E estamos nas nossas mídias sociais, no podcast Ubuntu, no Instagram, no YouTube, esse TikTok, eu sou meio atrapalhado no TikTok aqui, no Facebook e no nosso WhatsApp. Ubuntu para todos nós. Obrigado. Obrigado. Show, cortou um.